Há cerca de 3,7 bilhões de anos, um pouco ao norte do Equador, aconteceu um dilúvio repentino que arrastou uma pedra grande para um rio de águas rápidas. Essa pedra foi levada rio abaixo até um delta onde o rio encontrou um lago que se formou dentro de uma cratera gigante de 45 quilômetros de largura, o local de impacto de um asteroide que caiu ali há muito tempo atrás. Por fim, a pedra mergulhou até o fundo do lago da cratera. Inundações assim eram bem comuns nos primórdios da história da Terra. Mas aqui não estamos falando da Terra, estamos falando de Marte, mas em uma época no passado distante, quando o planeta vermelho era muito mais parecido com a Terra. Tinha grandes lagos de água líquida na sua superfície, tinha uma atmosfera protetora e isolante, tinha um clima mais quente e talvez, apenas talvez, tivesse vida. Pelo que sabemos, porém, hoje em dia não tem mais nada disso lá. O que aconteceu com o planeta Marte? Olá, este é o Incrível ou Impossível? Costumamos falar sobre as mudanças radicais e as inúmeras revoluções que o planeta Terra passou ao longo do tempo. Mas enquanto a história natural do nosso planeta se desenrolava, nos últimos bilhões de anos, uma saga planetária épica também estava acontecendo bem do nosso lado. Mesmo que fizéssemos perguntas sobre aquele ponto vermelho no céu noturno há muito tempo, só recentemente começamos a descobrir algumas respostas. Marte significou muitas coisas diferentes para muitas pessoas ao longo da história humana. Este estranho ponto de luz em movimento foi considerado pelos antigos gregos como um dos planetas ou errantes. A sua cor avermelhada e ameaçadora fez com que várias culturas antigas o interpretassem como um símbolo divino de guerra, violência e conflito. Mas foi só quando Galileu olhou para o planeta através de um telescópio no início dos anos 1600 que Marte começou a significar algo muito diferente. À medida que a astrologia cedia seu lugar à astronomia, nossa visão de Marte se transformou de um corpo celestial místico em um lugar real e físico. Um mundo inteiramente diferente, completo com características geológicas e vastas paisagens que podíamos observar, mapear e sonhar em visitar um dia. E isso abriu porta para outra possibilidade tentadora. Enquanto observávamos Marte, começamos a nos perguntar se algo também nos observava. Era uma pergunta que só podíamos especular e criar histórias de ficção observando o planeta vermelho de longe. E especulamos muito, mas não tínhamos a tecnologia para obter boas respostas. Isso só aconteceu na segunda metade do século XX, quando nossa relação com Marte se transformou novamente, nos permitindo finalmente investigar essa possibilidade. Porque Marte passou de um lugar que só podíamos observar de longe para um destino ao qual recentemente podíamos viajar, ou, pelo menos, enviar máquinas em nosso nome. Satélites, sondas, orbitadores e agora veículos, os rovers, nos revelaram um mundo seco, rochoso e estéril, sem sinais óbvios de vida. E também nos ofereceram a tão esperada oportunidade de obter novos insights sobre a história natural do planeta. Desde 2021, o Perseverance, nosso representante robótico mais recente a chegar ao planeta vermelho, vem trabalhando em uma missão muito importante: explorar e estudar o leito do lago, agora seco, daquela cratera que mencionamos no início do vídeo. Ele está procurando evidências de vida antiga que podem ter habitado aquele lago da cratera bilhões de anos atrás. E os dados coletados pelo Perseverance também nos permitiram rastrear eventos geológicos antigos desse período mais dinâmico da história de Marte. Naquela época, o planeta tinha uma atmosfera mais espessa e era muito mais quente, úmido e adequado para a vida. Mas para entender como e por que Marte mudou para o que é hoje, precisamos voltar à sua formação. A história da origem de Marte foi muito semelhante à da Terra, mas com algumas diferenças importantes. Ambos os planetas se formaram há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de nuvens de poeira e detritos rochosos em órbita ao redor do nosso Sol. No centro deles, havia núcleos parcialmente derretidos de ferro que deram a ambos os planetas campos magnéticos poderosos.
Isso foi resultado do efeito dínamo, a geração de uma magnetosfera pelo ferro líquido que gira, convecta e conduz eletricidade no núcleo externo. Nós temos a sorte de ainda ter uma magnetosfera ativa e poderosa aqui na Terra mais de 4 bilhões de anos depois. Ela age como um escudo invisível, protegendo nossa atmosfera de ser erodida pelo vento solar, partículas carregadas expelidas pelo Sol. Mas Marte não teve a mesma sorte. Ele perdeu a sua magnetosfera e, com ela, a proteção contra esses ventos solares. Com o tempo, eles retiraram sua atmosfera espessa, seu calor, sua proteção contra radiações, sua água líquida e, como parece, qualquer vida que possa ter existido. Tudo isso porque o dínamo de Marte se desligou há cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, e o campo magnético do planeta desapareceu. Ainda estamos descobrindo exatamente por que ele se desligou, mas uma grande parte disso pode simplesmente se resumir ao tamanho do planeta. Marte tem apenas cerca da metade do diâmetro da Terra, então o seu núcleo esfriou muito mais rápido depois da formação dos dois planetas. Isso desligou o efeito dínamo e expôs a atmosfera à força total dos ventos solares. Os rios, lagos e talvez até um antigo oceano de Marte desapareceram à medida que a água congelava, ficava presa nas rochas ou era perdida para o espaço sem uma atmosfera espessa para retê-la. Toda essa abundância de água que um dia existiu em Marte deixou para trás vales, leitos de rios e lagos e linhas costeiras que foram esculpidas na superfície do planeta por milhares de anos, que agora são alvos importantes em nossa busca por vida em Marte, passada ou presente. Porque a pergunta é, se a vida tivesse surgido em Marte durante aquela era habitável há muito tempo atrás, alguma linhagem especialmente resistente poderia ter sobrevivido? Talvez se movendo para o subsolo ou para as calotas de gelo polares, onde ainda existe alguma quantidade de água líquida? Afinal, se o estudo da vida aqui na Terra nos ensinou alguma coisa, é que a vida sempre encontra um caminho e as espécies, especialmente os micróbios, podem se adaptar para prosperar até mesmo dos ambientes mais extremos. Embora ainda não tenhamos encontrado nenhuma evidência definitiva de vida em Marte até agora, encontramos algumas pistas. Em 2018, por exemplo, o irmão mais velho do Perseverance, o Curiosity, fez uma descoberta intrigante. Ele coletou dados que mostravam que a concentração de metano na fina atmosfera de Marte, um gás que, aqui na Terra, é produzido principalmente por organismos vivos, parecia oscilar sazonalmente. Isso sugeria que o gás poderia estar vazando de reservatórios subterrâneos, o que poderia, potencialmente, ser um subproduto da vida microbiana abaixo da superfície, onde poderia haver água líquida e uma melhor proteção contra radiações. Além disso, tanto o Curiosity quanto o Perseverance encontraram na superfície marciana uma variedade de moléculas orgânicas em rochas que tem mais de 3 bilhões de anos. Toda a vida que conhecemos é baseada em carbono. Então, moléculas orgânicas são os materiais brutos necessários para uma possível evidência de vida antiga baseada em carbono. Agora, para ser bem claro, nenhuma dessas descobertas significa que a vida definitivamente existiu em Marte no passado ou ainda existe hoje. Ambas também podem ser apenas resultados de processos químicos e geológicos em vez de processos biológicos. Ainda não sabemos com certeza. Mas, essencialmente, existem 3 opções possíveis. Marte nunca teve vida, Marte teve vida em algum momento, mas ela se extinguiu, ou Marte teve e ainda tem vida atualmente. E para descobrir isso de forma definitiva, precisamos dar um passo adiante nas pesquisas. Precisamos trazer Marte até nós. Precisamos trazer para a Terra as amostras mais promissoras colhidas em Marte, para que possamos estudá-las com muito mais detalhes do que nossos rovers sozinhos podem fazer no próprio planeta. Então, no final de 2022, o Perseverance realizou uma de suas tarefas mais importantes. Ele coletou uma amostra de rocha da cratera, embalou em um tubo de titânio e deixou essa amostra em um local determinado nas proximidades. Essa foi a primeira de muitas amostras de rocha, sedimento e atmosfera que o Perseverance foi encarregado de coletar e embalar.
E no início dos anos 2030, uma outra missão robótica será enviada para Marte para recuperar essas amostras e trazê-las de volta à Terra para análise. Os cientistas esperam que o estudo de amostras reais de Marte em nossos laboratórios, retiradas daquele antigo lago, da cratera ou de outros locais promissores, possa ser a chave para responder, de uma vez por todas, a pergunta sobre a vida no planeta. Qualquer que seja a resposta, isso mudará radicalmente nossa compreensão da natureza da vida em si. A biologia é comum ou rara no universo? A vida em Marte está relacionada à vida na Terra? Existem outras formas de estar vivo? A vida é realmente resiliente? Capaz de se adaptar mesmo nas épocas mais difíceis e de persistir de alguma forma? Um planeta pode perder toda a sua biosfera, até o último micro-organismo, se as condições piorarem o suficiente? E como você pode perceber, responder a essas perguntas, especialmente as duas últimas, com os dados do passado de Marte, pode ser extremamente importante para o futuro da vida aqui na Terra. Qual a sua aposta? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada para você, mas é muito importante para nós. Assim, a gente continua trazendo esses vídeos interessantes e relevantes para você. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!